Meu nome é Aldo Bussoleti, sou síndico há 26 anos, como profissional com nota fiscal desde 1999, né? Hoje com uma vasta carteira de condomínios dentro do escritório. Somos síndicos de São Paulo, capital, ABC, interior, Campinas, Jundiaí e litoral. Prestamos serviço desde a Praia Grande, Santos, Guarujá, Riviera. E brevemente o projeto para 2023 é chegarmos à Praia de São Sebastião também. É bem complicada a história da Bussoleti Síndicos Associados. Porque na realidade ela começou em 1996, eu como síndico morador, né? Entrei num condomínio muito grande à época, um condomínio clube, que foi criado, foi construído por uma grande construtora, MPB na época, e eu fui morar nesse condomínio. E os três primeiras assembleias não havia síndicos, né? Não havia pessoas a querer ser síndico. E qual foi o grande problema? Naquela época, 1996, 95, 97, não se entregava empreendimentos instalados sem um síndico. E também não existia a figura do síndico profissional. Então já foi um problema. Então a primeira assembleia não teve nenhum síndico, a segunda assembleia não teve nenhum síndico, eu precisando do meu apartamento que eu precisava morar, não entendia nada de condomínio, aquela blá 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 blá. Na terceira assembleia, eu fui lá, ninguém querendo ser síndico ainda, eu levantei a mão e falei, ó, eu sou comerciante, faço isso, faço aquilo, quero ser síndico, me deixe ser síndico. Qual o meu intuito? É pegar, depois de 3 meses pular fora, eu já recebi meu apartamento, tô tranquilo e toca a vida. E infelizmente não foi assim. Infelizmente para alguns, né? Para mim, graças a Deus, felizmente foi legal. Porque eu fiquei, depois desses 3 meses, com a minha ideia fixa de querer sair, falaram comigo, eu continuei por mais um ano. Ah, vamos completar um mandato. Só completei um mandato. O prédio foi muito bem instalado, um prédio muito grande, né? Na época com quadra de squash, quadra de futebol, um prédio muito grande. Realmente era um condomínio clube da época. E eu instalei esse condomínio muito bem instalado. Se passou uns 2, 3 meses, uma grande administradora que tinha na época falou assim, olha, nós estamos com o mesmo problema que nós tivemos quando o seu prédio foi entregue. Temos um outro prédio para ser entregue e lá não se tem síndico e ninguém quer ser. Nós temos na 4ª assembleia e ninguém quer ser. Você não quer ir lá fazer para nós? Eu falei, poxa, eu nem moro nesse prédio, eu não tenho apartamento, como é que eu vou fazer? Aí a pessoa falou assim, não tem problema, você vai lá, se apresenta e a gente vê como é que faz, porque a própria convenção admite administrador externo. Falei, tá bom, fui lá, me apresentei, as pessoas gostaram do meu perfil, falaram, você vai ser contratado. Eu falei, tá, mas contratado e remuneração? Como eu vou ser remunerado, né? Porque na época era isenção de cota condominial. Como é que ia ser isso? Poxa vida, é uma complicação. E eu gosto muito de moto. Falei, a gente já sei como é que eu vou fazer. Eu fui numa loja, numa concessionária Honda, vi a moto que eu queria, né? Era a moto do momento. Falei, quanto custa essa moto aí? O cara falou, custa XPTO. Falei, pô, bacana. E se eu pagar ela em 24 vezes, quanto é que você me faz? Aí a pessoa me deu o valor, em 24 vezes, sai 24 parcelas de tanto. Falei, tá bom, muito obrigado, então. Aí saí da loja, liguei para a pessoa responsável da administradora desse condomínio e falei, olha, eu topo, sei lá, tal, você passa pro pessoal que vai ser, como é eleição de 2 anos em 2, são 24 meses, você passa pro pessoal que eu vou cobrar tanto por mês. Se eles aceitarem, eu tô dentro. Na mesma hora, né? Passou meia hora, o cara me ligou, aceitaram, você pode começar a trabalhar. E aí eu virei o síndico profissional da época. Isso em 97, né? Porque eu comecei em 97. E aí eu comprei essa primeira moto, né? A primeira moto, pra mim, na época eu já tinha várias motos, mas na época eu comprei, me dei muito bem. Passou 3 meses, me ligaram a mesma administradora, você foi eleito em outro condomínio. Eu falei, bom, mas nem tava lá. Não, mas você foi eleito e tal. E assim começou, né? Eu sei que em 99 eu já era síndico de 8 condomínios, né? E ninguém se ouvia se falar em síndico profissional. E aí eu tenho um grande amigo, advogado, Dr. Marcelo, ele falou, Aldo, abre uma empresa, vamos ver o que que dá. E eu fui atrás, não existia KNAI para síndico profissional, não existia nada disso, mas eu precisava. Consegui, com o meu contador e com esse advogado, um KNAI que se encaixasse de administração de bens imóveis, consegui. Em 1999, eu abri a primeira empresa de síndico profissional.
pelo que eu tenho entendimento, a minha foi a primeira, porque eu não conheço outra empresa ou trouxeram outras notas, né, como síndico profissional da época. Então, em 1999 começou a minha primeira nota fiscal. Em 2002, 2003, eu administrava sozinho cerca de 15 condomínios. Na época não era tão difícil administrar, depois que foi crescendo as coisas, né? Coloquei um modo de administrar meu, que já tinha dado certo, o modo de operar, o modo de trabalhar, de visitas condomínio, como atender os condôminos, começou a dar certo, começou a crescer. Aí eu mudei a empresa de novo para Aldo Antônio Bussoletti, né? Já não podia ser mais ME na época, tinha que ser empresa, pelo nível de arrecadação. Foi crescendo. E em 2009, eu abri a Bussoletti Síndica Associados, que ela trabalha num formato de escritório de advocacia, ou seja, eu sou sócio majoritário, tenho outros 3 sócios menores aquisitivos e tenho os associados dentro da empresa. E ela se tornou na grande empresa de síndicos hoje. Dizem, não sei, não posso afirmar, que é uma das maiores empresas de sindicatura do Brasil. E com isso a gente vem crescendo, vem impondo as mesmas questões que eu impunha em 99. Muitas pessoas falam, inovação, inovação, inovação. Com pessoas você tem que saber lidar. E as inovações tecnológicas são para o condomínio. Então eu criei um site próprio para síndicos, criamos outras metodologias dentro de trabalho para o comércio, para a vida de sindicatura, mas sempre com a mesma filosofia que eu comecei em 1997. A filosofia é a mesma, o modo de atender é o mesmo. E isso vem dando certo, graças a Deus. É assim que a Aldo Antônio Bussoletti ME se transformou na Bussoletti Síndicos Associados. Olha, veja, a gente fala muito que quem começa na sindicatura está muito bem preparado. Existem N cursos preparadores de síndicos, mas esses N cursos são sempre na base da teoria. É bom ter teoria? Sim, é bom ter teoria. Mas o síndico hoje, ele vive muito da prática. Então, sempre eu instruo quem está começando. Vá ser estagiário, vá ser preposto, vá trabalhar com alguém que conheça, vá se preparar primeiro e depois comece a avançar na sua carreira. Né? O nosso escritório, como eu disse, Bussoletti Síndicos Associados. Dentro do escritório já passaram grandes síndicos hoje por nós. Passou o Rodrigo, passou o Ayrton, passou Betânia, passou outros grandes síndicos que hoje estão em carreira solo. Marcelo, que trabalha na praia, né? Filho de um grande amigo nosso, ele passou pela gente. Veio com conhecimento teórico muito grande, mas a prática era bem diferente. Então, nós trabalhando junto, formamos, criamos, e a hora que ele achou que deveria voar, ele foi voar, foi fazer voo solo e estão se dando bem, porque se prepararam para isso. Então, o que a gente fala para os síndicos que estão começando? Se preparem, tenham um bom conhecimento, tenham uma boa base, fazer um pouquinho de propaganda nossa, né? Eu estou aí com o projeto Iron Síndico, estava conversando com o pessoal, estamos preparando síndicos na prática para o mercado. Né? Então, assim, alguns síndicos amigos nossos que estão precisando de outros, a gente tem preparado pessoas que não só atuem para nós, na nossa empresa, mas que possam atuar no mercado para outros síndicos. E nesse curso nosso, a gente fala, se prepare, faça estágio, se prepare com outros síndicos, leve esse conhecimento e você vai crescer. Então, o que eu posso passar para quem está começando é isso. Porque muita gente fala assim, é difícil pegar o meu primeiro condomínio, é difícil pegar o meu primeiro condomínio. O primeiro condomínio sempre é difícil. Então, se você consegue fazer uma base, se começa a ser conhecido, se você começa a ter uma boa bagagem para uma boa apresentação, já é um grande passo. Agora, você fazer um curso teórico, fazer um pequeno curso prático e lançar seu currículo no mercado, logicamente que a dificuldade é muito maior. Poxa vida, onde eu errei? Gente, o que eu vou falar assim? Eu acho que assim, errar, eu acho que eu não errei, né? Modéstia à parte, eu não errei. Mas eu aprendi muito dentro da sindicatura, aprendi muito com o tempo ensina muito a gente, né? Uma coisa que eu não digo que foi erro, mas talvez ganância minha, o que foi? Foi crescer desordenadamente.
Teve uma época na minha vida, né, se eu não me engano, 2004, 2005, eu já tinha uma estrutura e quis crescer mais do que eu podia. Na época, eu já administrava cerca de 70, 60 condomínios e quis dar um pulo muito maior, chegar avante. E o que aconteceu? Desses 70, 60, eu caí de volta para 45, porque perdeu a qualidade, né? E eu acho que talvez possa ser encarado como um erro, mas talvez eu encaro de maneira diferente. Eu encaro com uma ganância muito grande da minha parte. Porque eu era um empresário, né? Não na área de sindicatura, mas outro, no ramo do comércio. Eu tinha mercado, eu tinha rotisserie, eu tinha outros tipos de comércio, outros tipos de renda, né? E eu resolvi me desfazer, não, eu procurei passar para outras pessoas onde eu também ainda ter lucro com isso e me dedicar à sindicatura. E com isso, agregar muito mais prédios do que eu conseguiria ter. E aí infelizmente, foi o meu erro, né? Digamos assim, foi a minha falta de estrutura que me levou. Então, o que eu aconselho às pessoas? Você tem que crescer estruturado. Não queira dar o passo maior do que a tua perna. Você vai chegar nos seus 20, 30, 40, 50. Quantos condomínios você achar que você deve chegar? Porque assim, é quanto eu suporto e aonde eu quero chegar, né? E você vai chegar, mas paulatinamente, estruturadamente, pouquinho a pouquinho, e você vai fazendo. E tendo os braços necessários para te ajudar. Hoje eu tenho uma grande equipe de trabalho. Hoje o meu escritório tem um CEO, uma pessoa que toma conta disso para mim. Eu não conseguiria. Hoje eu tenho pessoas que tomam conta do síndico, hoje eu tenho pessoas que tomam conta do administrativo, então é muito mais fácil crescer. E mesmo assim, quando a gente está crescendo, eu penso muito, vai entrar mais 5 condomínios esse ano. Opa, não tenho pessoas para colocar. Não vou querer esses 5. Então é melhor você recuar e você parar e crescer de uma forma ordenada, de uma forma cabível, onde você sabe o que você está fazendo. Então, a minha fórmula e o que eu passo às pessoas, assim, você quer crescer? Você tem essa capacidade? Ótimo, bato palmas e cresça. Mas pense no seu crescimento. Se você tem 10, você tem capacidade de mais 5, pegue mais 3. Você pega 13, tem capacidade para mais 15, espera um pouco, se estrutura para 20, pega mais 4. E assim você vai sem perder a qualidade. Não perdendo a qualidade, você não perde condomínio. Porque o importante não é entrar condomínio. Muita gente, vou entrar mais um, vai entrar mais outro. E os que você está perdendo? Exemplo, esse ano aqui, crescemos poucos. Entrou 8, 9 condomínios, né? Menos que um condomínio por mês. Mas não perdi nenhum condomínio da carteira. Então, esse é o meu crescimento. Foi pouco, mas 2023. 500 mais 8, mais 4. Se eu não perdi, então é um crescimento. Então, é isso que a gente fala para as pessoas. Calma, vá devagar que você vai chegar longe. Bom, a estrutura da empresa que eu montei, né? Que eu venho montando nesse longo desses 26 anos, como eu falei para vocês. Primeiro foi uma empresa ME, depois passou por uma empresa limitada, agora síndicos e associados, né? É uma empresa que eu montei com uma estrutura que possa dar garantias a mim do meu futuro, isso é o mais importante. Hoje, se o Aldo Bussoleti sair de cena, a Bussoleti Síndicos Associados continua trabalhando. Por quê? Ela começa lá de cima da pirâmide, tem um CEO, uma pessoa que conhece todos os procedimentos, que faz a empresa crescer e faz a empresa andar em todos os seus aspectos abaixo dele. Abaixo desse CEO tem a minha pessoa como gerente operacional, e não só como eu, pode outra pessoa, o Antônio Gralho, a Karen, ou outra pessoa pode assumir esse posto e fazer com que a empresa ande. Abaixo de mim existem alguns síndicos associados, abaixo dos síndicos associados existem os consultores que fazem toda a parte de visita aos condomínios, os checklists, tudo isso aí. Existe um engenheiro por nós contratado, existem escritórios jurídicos que trabalham conosco, existem arquitetos que trabalham conosco e abaixo de tudo isso, alguns prestadores de serviços são CLTs que fazem a base da pirâmide, que fazem as coisas acontecerem. Então a empresa é muito bem estruturada, muito bem formada. Não foi da noite para o dia, demorou 26 anos nesse ritmo. Hoje temos um site que é próprio,
Eu desenvolvi durante 9, 10 anos somente para a sindicatura. Ele não faz outra coisa, esse site, a não ser trabalhar somente para o síndico, né? Não é um site comprado, não é um site alugado, não é um site que a gente foi buscar no mercado. Não, nós criamos e fomos desenvolvendo. Então, tudo isso faz parte da estrutura da empresa, faz parte de um grande negócio. Eu diria que dentro do mercado de sindicatura hoje, que muitas pessoas acham que é um baita do mercado, coisa... Não é, o mercado da sindicatura é um mercado muito pequeno ainda. É um mercado perto do que nós temos de grandes supermercados, grandes bancos e outras entidades, é um mercado pequeno. Eu acredito que dentro desse mercado pequeno que nós temos hoje, a minha empresa também figura entre as melhores e mais bem estruturadas. Não só a minha, mas tem mais 4, 5 ou 6 empresas no mesmo nível e acredito que possa ter outras empresas se essas pessoas que querem ser síndicos, as pessoas que são síndicos profissionais e tiverem cabeça de empresários, tornarão essas empresas tão boas ou melhores que a Bussolete. Olha, o dia da empresa é diferente do dia do Aldo Bussolete, né? Muitas vezes eu posto, não sou um cara de muito postar em redes sociais, mas eu gosto de mostrar como é que eu vivo. Hoje o Aldo Bussolete vive da mesma forma que vivi em 1996, 97, 98, 99. Eu saio para a rua, levanto muito cedo, 6 horas da manhã eu estou na rua. Maioria das vezes eu uso transporte público, metrô, porque faz com que eu ande na cidade de São Paulo muito mais rápido. Visito cerca de 7, 8 condomínios por dia. Mas você não é síndico de tudo isso. Não sou síndico, mas tenho a responsabilidade da empresa ser síndica. Eu tenho a responsabilidade de fazer a gerência operacional, a diretoria operacional, como queiram entender o operacional da empresa. Visitar esses condomínios e saber se está sendo bem atendido, o que está acontecendo, se as manutenções estão em dias. Pego checklist por checklist e olho, logicamente por amostragem, né? Então esse é o dia a dia. Uma vez por semana eu vou para o interior, vou para Campinas, Jundiaí. Lá, logicamente, eu faço menos condomínios, porque o tempo de viagem me corta um pouco. Ao invés de 7, 8, eu faço 5, 6 condomínios. Quando eu vou para o litoral, aí eu procuro sair bem cedo de casa, vou de automóvel, saio 5 horas da manhã de casa, faço vários condomínios, chego a fazer 10 condomínios num dia e volto para casa meia-noite, 1 hora da manhã. Uma vez por semana tem que fazer isso. Aí chega o final de semana, sexta-feira, ponto final, sábado, domingo vou ver meus cavalos. Esse é o dia a dia do Aldo Bussolete. Pessoal, espero vocês terem gostado da nossa história. Fico à disposição de quem quiser bater um papo comigo, ir no meu escritório, tomar um café, conhecer a nossa estrutura, poder saber o que é o mercado da sindicatura. Me coloco à disposição de todos vocês que estão nos assistindo, vocês Labers, né? Eu me considero um dos fundadores do Síndico Lab, apesar de não participar muito disso, não tenho muito tempo para isso, que nem os outros, que inteiramente estão ligados a isso, né? Mas é uma entidade bacana, uma entidade que veio para ajudar vocês, e eu me coloco à disposição de vocês. Muito bacana, quero que o mercado de sindicatura cresça, quero que o mercado de sindicatura se profissionalize cada vez mais, porque o mercado da sindicatura se profissionalizando, tornando grandes empresas, isso vai favorecer a mim também, indiretamente, pois serão melhores pessoas, melhores formações, melhores concorrências e melhor para o mercado condominial. Muito mais atraente para todos. Eu me despeço de vocês dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo e novamente convido vocês, caso queiram, tomar um café comigo. Obrigado, um abraço.